Olá, eu sou a Karine Beluso. Começa agora mais um programa Argumento. O prazo para que a CPI da pandemia conclua os trabalhos foi prorrogado e termina no início de novembro. Nós vamos conversar hoje com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que é um dos 11 integrantes titulares da comissão. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa conosco. Paz e bem, Karine, gratidão pelo convite de um programa tão tradicional e tão sério da TV Senado. Senador, eu queria que o senhor primeiro fizesse um balanço com as suas impressões das atividades da CPI até agora. Karine, eu acredito assim que o Senado Federal, infelizmente, está tendo uma queda, né, na sua avaliação perante a população. O Congresso em si, a última pesquisa do Datafolha, que mostra aí que 38% da população subiu, né? Era um número menor, chegou aí a 38% que consideram ruim ou péssimo o nosso trabalho. Então, eu acredito que de uma forma ou de outra essa CPI ela contribuiu para isso, que a gente tem visto uma CPI parcial, uma CPI que abusa da agressividade, do desrespeito com as testemunhas, chegando ao ponto de tentativa de humilhação, né? Senadores tentando humilhar as testemunhas. Então, eu sou partidário de que os fins não justificam os meios. A gente está perdendo uma grande oportunidade, porque a CPI começou com uma expectativa enorme no povo brasileiro, mas ela vem derretendo justamente pela condução da cúpula, né? Então, antes mesmo de começar a CPI, muitos senadores desses 11 titulares, parece um time, né? São os 11 do Supremo, são os 11 aqui é uma simbologia para o país do futebol. Eles já anteciparam, muitos integrantes anteciparam quem é culpado, quem é inocente, antes de começar a CPI. Para você ter uma ideia, a gente tem até presidenciável dentro da CPI. Então, isso é triste, porque a gente vê uma antecipação do calendário político-eleitoral do ano de 2022 para cá. Então, é uma CPI politiqueira, a gente está tentando peneirar o máximo possível, de forma técnica, tanto do governo federal, de eventuais ações e omissões do governo federal, é nosso trabalho, assim como também estados e municípios. Mas essa parte de estados e municípios, não obstante os escândalos que a Polícia Federal já mostrou que existiram, né, em 70 operações, a CPI blinda de forma vergonhosa, descarada, não quer olhar para isso. Então, a gente vai continuar insistindo, porque o povo brasileiro, que ainda acompanha a CPI, quer saber a verdade, e a gente está lá para representar os anseios legítimos da nossa sociedade. Pois é, senador, e foi até uma iniciativa sua, se eu não me engano, de incluir no trabalho da CPI essa investigação das verbas repassadas da União para os estados e municípios, como que ela foi usada, né, no combate à pandemia. Foi isso? Exatamente, assinado, Karine, por 45 senadores da República, né? E a CPI ignora esse requerimento que deu origem também a essa CPI. Então, os fatos determinados são muito claros, né? Tem por exemplo, que para mim é o símbolo nacional de corrupção nessa pandemia, que é o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste, para quem não sabe, é uma associação entre governadores, né, governos de estado do Nordeste brasileiro, que comprou, no início da pandemia, no ano passado, 300 respiradores de uma empresa que eu tive a oportunidade de visitar há pouco tempo, uma empresa, ao que tudo indica, de fachada laranja, que ao longo de sua existência só tem 2 notas fiscais, uma de 48,7 milhões de reais, de um dinheiro antecipado, pago adiantado por respiradores que jamais chegaram ao seu destino final. Quantas pessoas morreram por isso, né? Então é assim algo, é uma aberração que aconteceu, a gente precisa rastrear isso. Dentro da CPI eu tenho lutado diariamente
mas a CPI evita falar nesse assunto e tem lá verbas federais. Eu peguei o relatório da CGU mostrando que são verbas federais exatamente dentro do escopo da CPI, e esse esquema pode envolver 2 ex-ministros do governo Dilma. Daí, talvez, essa blindagem. Nós temos lá nessa comissão, entre titulares e suplentes da CPI da pandemia, 82% são parlamentares do Norte e Nordeste brasileiro e 10 senadores do Nordeste, mas as pessoas não querem olhar o que está acontecendo de corrupção no Nordeste. E esse escândalo é estarrecedor. Parlamentar que anda nas ruas, que vai nas feiras, que vai nos mercados, ouve isso o tempo todo. E o consórcio Nordeste, quando é que vocês vão ver? E no dia que a gente conseguiu votar, depois de muita insistência, a convocação de Carlos Gabas, que é o diretor executivo do consórcio Nordeste, ex-ministro da Dilma, simplesmente nós perdemos por 6-4. Até senador que nunca tinha votado na comissão até aquele momento foi buscado lá no Pará, né, para votar virtualmente. Foi uma coisa vergonhosa. Então, a gente está insistindo com outras peças-chave. A dona da empresa que comercializa produtos à base de maconha, que recebeu esse dinheiro, que em depoimentos disse que foi pedido superfaturamento por pessoas poderosas, e também o ex-chefe da Casa Civil da Bahia, que foi demitido por causa desse escândalo. Mas, até agora, a CPI fica empurrando com a barriga e não vota ainda. Vamos tentar, depois desse recesso, com reflexão, os colegas indo conversar com o povo, nas ruas, sentindo que é uma demanda da maioria, se eles podem corrigir os rumos dessa CPI, olhando para supostos esquemas aí bilionários em estados e municípios a partir do retorno da CPI. Pois é, senador, e depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, em decisão liminar, suspender a convocação de governadores, qual seria uma estratégia para essa investigação? Continuar convidando, né, secretários de saúde locais, prefeitos poderiam ser convocados? Como é que poderia ser? Realmente você tem razão. O Supremo, que mandou o Senado, a nossa casa, abrir essa CPI, ele mesmo desautoriza nosso trabalho. A gente tem aqui inúmeros depoentes que vieram com mandado, com habeas corpus embaixo do braço, né? E governadores, ele já foi dizendo, olha, não tem que falar a verdade, não precisa vir a CPI. Então, esse é o nosso Supremo Tribunal Federal. É claro que a CPI comete arbitrariedades de quebrar sigilo, investigar pessoas, né? E as pessoas, antes de serem ouvidas, né? E acaba as pessoas indo atrás de buscar isso. Mas o Supremo é um capítulo à parte, né? Vamos focar aqui na questão dos prefeitos, por exemplo, que estavam na pauta, Karine, estavam na pauta, divulgado para a imprensa, divulgado para o Brasil, e de forma estranha foi tirado na véspera da votação. Aliás, na hora da votação, depois de uma reunião secreta. Eu fui contra, deixei muito claro isso, e cobrei, e aí houve um festival de agressividade com relação até à minha pessoa, e a gente não teve os prefeitos até hoje, não voltou mais para a pauta. Eu tenho cobrado com relação a isso. E o secretário de Saúde, que já tem requerimentos meus também para que venham, né, de vários estados brasileiros explicar. Mas a CPI, definitivamente, diferente da CPI do Mensalão, do Petrolão, que foi lá rastrear dinheiro de corrupção, que é um valor que o povo brasileiro não aceita mais, essa CPI da pandemia não quer saber disso. Então, o foco dela é apenas o governo federal, que eu acho que tem que ser investigado. Mas a gente precisa ter um equilíbrio. Se quer essa CPI, ela tem um plano de trabalho aprovado, né? E eu sugeri, na época, para o relator Renan Calheiros, vamos colocar um dia um governo federal, eu autorizo quem vocês quiserem. Por mim, eu voto quem vocês quiserem, tem maioria também, vocês também tomam as decisões aí. Às vezes eu sei pela imprensa quem é que vai ser ouvido, quem não vai, né?
porque eles mudam a pauta do jeito que eles querem. Mas eu disse, olha, vamos colocar alguém do governo federal, qualquer pessoa, e vamos colocar um dia estados e municípios. Vamos alternar, equilibrar, né, para atender os dois requerimentos, mas o pessoal passa por cima, o objetivo é eleitoral, e eu acho isso, Karine, uma desumanidade com o povo brasileiro que está passando, privações, problema na saúde pública ainda, gente morrendo pela pandemia, questão do desemprego altíssimo no Brasil, aumentando, fome, e o pessoal fazendo política aqui dentro, né? Fazendo politicagem, o que é pior, politicagem para o projeto de poder, por projeto de poder do ano que vem. Então, por mais que eu tenha críticas ao presidente da República, e tenho, e coloco isso publicamente, na condução da pandemia, né, a comportamentos inadequados, aglomeração, sem usar máscara, mas tem que aceitar que ele ganhou a eleição, né? E até hoje eu acho que muita gente não aceita isso e faz do inferno o país, politizando tudo, politizando o tratamento médico, politizando o campeonato de futebol, politizando a bandeira do Brasil, sabe? Tudo isso eu acho que são extremos, a gente tem que ir para o caminho do meio, do equilíbrio, com razão, tem muita briga, é perigoso isso, a gente precisa de diálogo no Brasil, responsabilidade, e eu acredito que esse recesso ele vai ser providencial para causar reflexão e que a paz possa prevalecer. Pois é, por falar no recesso, eu queria saber, senador, se a CPI vai continuar trabalhando de alguma forma, né? Mesmo tendo essas 2 semanas, como é que devem ser os trabalhos da CPI no recesso? Karine, não tem como desligar, né? Existe uma demanda, como a CPI aqui, o Congresso vai parar durante esses 15 dias, é constitucional, depois da votação na LDO, nós vamos ter aí o Executivo funcionando, o Judiciário em plantão, né? E como essa CPI é eminentemente política, né? Então, o que acontece nessas esferas de poder, nos outros poderes, a CPI acaba absorvendo. Então, a gente vai estar conectado com tudo que está acontecendo. Eu, particularmente, vou estudar alguns documentos que chegaram, vamos tentar analisar tudo isso para tentar levar um pouco de luz para essa CPI que me parece perdida, né? Me parece patinar e andar em círculos. Senador, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no programa Argumento. Eu que agradeço, Karine, paz e bem, muita luz e tudo de bom para vocês. Parabéns pelo trabalho. E agradeço também a você que nos assistiu. Este programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo Argumento.